No ar. Especial Copas do Mundo. Rádio Facom. Aqui, a Copa do Mundo de 2014 já começou. "48 meses, 1.461 dias, 35.064 horas, 4 anos que separam o maior espetáculo do esporte um do outro. Parece muito tempo para os amantes, patriotas do futebol, e na verdade é. No entanto, a Rádio Facom vai fazer isso passar rapidinho. Enquanto a Copa do Mundo de 2014 não chega, a equipe de esportes da 103,9 FM apresenta um especial para você, que é amante do futebol e das Copas do Mundo. Uma coletânea histórica para você ouvir, guardar, mostrar, ouvir de novo e sempre se emocionar em uma viagem que começa agora. E nossa primeira estação é no ano de 1930. Só que precisamos voltar 2 anos no tempo até 28, quando a FIFA, Federação Internacional de Futebol, criou a Copa do Mundo de Seleções. O presidente da entidade, na época Gilles Rimet, disse que o mundo precisava de um torneio que reunisse os continentes para uma disputa. E para isso era necessário escolher uma sede, o que foi bem simples. O Uruguai foi escolhido para abrigar o torneio intercontinental. E este presente para o país sul-americano não foi por acaso. O país estava completando 1 século de sua independência. Se isso não credenciasse o país para ser digno desta homenagem, o Uruguai tinha uma carta na manga. O país vinha de 2 conquistas olímpicas no futebol, criando uma tradição no esporte que cresceria ainda mais naquele Mundial. Diferentemente das Copas posteriores, a de 30 não teve eliminatórias. Assim, o torneio contou com a presença de apenas 13 seleções. 9 delas eram do continente americano. Além do anfitrião Uruguai, Brasil, Argentina, Bolívia, Peru, Chile, Paraguai, México e Estados Unidos estiveram na Copa. Além destas, 4 seleções vieram da Europa: Iugoslávia, França, Bélgica e Romênia ignoraram a longa viagem e jogaram o primeiro Mundial. As seleções mais tradicionais, como Alemanha, Itália, Inglaterra e Holanda, desistiram da disputa. Os 13 selecionados foram divididos em 4 grupos. O grupo 1 era o único que tinha 4 equipes, com a forte seleção argentina, além de França, México e Chile. O grupo 2 era o grupo brasileiro, que também tinha Iugoslávia e Bolívia. O terceiro grupo era do anfitrião Uruguai, que enfrentaria Peru e Romênia. O último grupo tinha Paraguai, Bélgica e Estados Unidos. Os primeiros colocados de cada grupo passariam às semifinais. Os palcos daquele torneio foram os estádios Parque Central, Pocitos, que hoje nem existe mais, e o imponente Centenário de Montevidéu. Construído para aquele Mundial e com capacidade para 100.000 pessoas, o estádio recebeu este nome em homenagem aos 100 anos da independência do país. As primeiras partidas da história das Copas do Mundo
ocorreram no dia 13 de julho. Simultaneamente, França e México e Estados Unidos e Bélgica jogaram. No entanto, o primeiro gol ocorreu no jogo entre franceses e mexicanos. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Lucien Lohan abriu o placar. Não existe nenhuma imagem ou registro radiofônico que mostre a descrição e a emoção do lance. Mas isso só é verdade para quem não ouve a Rádio Facom. Aqui na 103,9, você confere a emoção do primeiro gol das Copas agora. (18:19 do primeiro tempo, 0-0. França e México é a abertura da Copa de 30. E vem a França, passe na frente, é para Lohan, se livrou da marcação de Rosas, invadiu a área, pode marcar, ponto, atirou pro gol! É da França! Lohan! Depois de bola metida no ataque, ele dominou, passou pelo zagueirão Rosas e soltou uma bomba no ângulo do goleiro Bonfilho, marcando 1-0 para a seleção francesa. Lucien Lohan, ele é o cara da França! É o primeiro gol da Copa do Mundo, que depois teve mais 69 gols, que definiram os classificados às semifinais. No grupo 1, a Argentina venceu seus 3 confrontos. A seleção, comandada pelo goleador Guillermo Stabile, bateu a França por 1-0, o México por 6-3 e o Chile por 3-1. No grupo 2, a Iugoslávia passou de fase. No grupo 3, o Uruguai venceu o Peru por 1-0 e goleou a Romênia por 4-0, confirmando seu favoritismo. Já no grupo 4, os Estados Unidos passaram com tranquilidade. Os pupilos do Tio Sam venceram Paraguai e Bélgica por 3-0. Assim, as semifinais colocaram Estados Unidos e Argentina e Uruguai e Iugoslávia frente a frente. Mas antes de passarmos às semifinais, você deve estar se perguntando: cadê o Brasil? E a resposta é: parou na primeira fase. Presente no grupo 2, com Iugoslávia e Bolívia, a seleção que usava o uniforme azul e branco não se ouve bem. No primeiro jogo, contra a Iugoslávia, 2-0 para os europeus com apenas 30 minutos de partida. No segundo tempo, um gol que não mudou o rumo do jogo, mas marcou história. Aos 17 minutos, Preguinho marcou o primeiro tento do Brasil em Copas. Depois da derrota, o Brasil precisava de um tropeço dos iugoslavos contra a Bolívia. A vitória europeia por 4-0 eliminou o Brasil, que venceria os bolivianos também pela mesma goleada, com 2 gols de Preguinho e Moderato, jogadores de Fluminense e Flamengo, respectivamente. O fracasso da seleção do técnico Píndaro de Carvalho foi atribuído a vários fatores. O principal foi não ter força máxima em campo no Uruguai. Uma briga entre dirigentes paulistas e cariocas fez com que os jogadores de São Paulo não jogassem o Mundial. O único paulista a jogar pela seleção foi Araquém. Além disso, a falta de experiência internacional dos atletas, o rigoroso inverno uruguaio e até o medo dos jogadores de encarar os grandalhões iugoslavos foram alguns motivos citados. O Brasil arrumou as malas e foi embora para casa, mas a Copa do Mundo continuou. As semifinais apontavam Argentina e Uruguai
como favoritos para seguirem até a final, e não deu outra. No dia 26 de julho, a Argentina bateu os Estados Unidos por 6-1, com gols de Stabile e Peltier 2 vezes, Monti e Scopelli. Brown descontou para os norte-americanos. No dia seguinte, foi a vez do Uruguai enfiar 6-1. No entanto, quem saiu na frente foi a Iugoslávia, com gol de Sakulic. Mas os 3 gols de Tchea, os 2 de Anselmo e o gol único de Iriarte colocaram a Celeste Olímpica na decisão, que reuniu uma das maiores rivalidades do mundo. Adversários culturais, políticos e econômicos, os vizinhos do Rio da Prata rivalizavam também nos esportes e decidiram a primeira Copa. A equipe do Uruguai chegou à decisão com 3 vitórias em 3 partidas. Eram 11 gols pró e apenas 1 contra. Uma campanha de um time campeão, que tinha uma base campeã. Além das conquistas das Olimpíadas de 24 e 28, a Celeste havia conquistado 6 dos 12 sul-americanos disputados. O time base era formado por Ballesteros no gol, Mascheroni, Nazzazzi, Fernandes, Andrade e Gestido, Dourado, Castro, Tchea, Iriarte e o maior artilheiro da história da seleção ao lado de Louco Abreu, Scaroni. Mas do outro lado havia um adversário tradicional e complicado. A Argentina tinha campanha ainda mais convincente que a do Uruguai. Foram 4 vitórias em 4 jogos, com 16 gols marcados e apenas 5 sofridos. O grande destaque daquele time era o matador Guillermo Stabile, que já tinha feito 7 gols na Copa. A equipe base da tetracampeã das Américas era formada por Botasso, De La Torre, Paternoster, Juan Evaristo e Monti, Arico Soares e Peltier, Varádio, Stabile, Ferreira e Mário Evaristo. A partida decisiva entre as duas grandes equipes da época teria um palco à altura. O Estádio Centenário recebeu cerca de 70 mil pessoas que assistiram um verdadeiro espetáculo. O Uruguai abriu o placar aos 12 minutos da primeira etapa, com Dourado, explodindo a torcida uruguaia. Só que a Argentina não era qualquer time. A equipe do técnico Francisco Lazar foi para cima da Celeste e empatou com Peltier aos 20 minutos. A virada viria aos 37 com Guillermo Stabile, que recebeu na área e bateu no canto esquerdo de Balestrore. Era o 8º gol do argentino, artilheiro da Copa. Intervalo, 2-1 Argentina, e parecia que um país inteiro choraria a perda daquela Copa. Mas a redenção do Uruguai viria no segundo tempo. Aos 12 minutos, Tchea igualou o placar. Iriarte virou o jogo aos 23 minutos. O 3-2 se arrastava até o fim da partida, deixando o jogo aberto, tenso, nervoso, emocionante. Mas a tensão que tomava conta do Estádio Centenário teve fim aos 44 minutos do segundo tempo. Castro recebeu o cruzamento da direita e, de cabeça, marcou o gol do título, que você confere só aqui na Rádio Facom.
Olha o Uruguai, 44 do segundo tempo. Uruguai vai sendo campeão do mundo. 3 para o Uruguai, 2 para a Argentina. E vem a Celeste pela direita. Cruzamento para o interior da grande área. Olha Castro de cabeça pro gol! É do Uruguai, campeão do mundo! Castro! Depois de cruzamento da direita, ele subiu mais que a zaga da Argentina. Tocou de cabeça e meteu pro fundo do gol para fazer o gol do título. Castro! Ele é o cara do Uruguai! Agora, o Uruguai tem 4 campeão do mundo, a Argentina tem 2. E com o hino do Uruguai, primeiro campeão mundial, encerramos o especial da Copa do Mundo de 30. No próximo programa, Eric Chaves conta como foi o Mundial de 34. Bruno Ribeiro, para a Rádio Facom. Aqui, a Copa do Mundo 2014 já começou. A melhor frequência. FM 103,9 Rádio Facom.